Olá, pessoal! Vamos ver agora um pouco sobre a pré-história? Então, nos slides que vocês receberam, né, tem muito conteúdo, muita informação, foi tudo feito, pensado realmente na aprendizagem de vocês com relação à pré-história, e a gente vai observar no decorrer desse conteúdo que vai se falar muito sobre a forma de vida dos primeiros seres humanos, né? Então a gente sabe que a dificuldade era muito grande para se viver numa época em que a alimentação era muito difícil, em que o ser humano, durante muitos anos, né, ele foi presa ao invés de ser predador. Então a gente vai estudar um pouco dessa evolução, né, dessa linha evolutiva, sem deixar, né, de lembrar o tempo inteiro como os seres humanos, né, durante a história da humanidade, eles se superaram para que pudessem conviver, né, isso, e continuar existindo, evoluindo, mesmo diante de tantas dificuldades, tá? Aqui a gente vai ter, dentro da pré-história, os primórdios, né, da evolução humana, que aí você vai passar por uma série, deixa eu só apagar aqui, aqui você vai passar por uma série de desenvolvimento. Nós teremos aqui, ó, a nossa, né, espécie, vamos dizer assim, né, que é o Homo sapiens, que eu digo para vocês, o Homo sapiens sapiens. Eu expliquei isso no nosso vídeo, né, da evolução humana. É muito mais do que o homem inteligente, né, muito mais do que o ser que sabe. Ele sabe que sabe, logo ele domina esse raciocínio, esse entendimento, essa inteligência. Para quê? Para melhor se adaptar ao meio. Então não basta apenas saber. Ele precisa reconhecer esse saber para que ele possa utilizar em prol, né, da sua adaptação, da sua melhoria de vida. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Na continuação, eu coloquei para vocês também algumas medidas, né, da caixa craniana de alguns fósseis, a título, óbvio, né, de vocês terem mais conteúdo, de vocês poderem observar, né, pesquisar um pouco mais, tá? Nesse mapa, o que é que nós vemos basicamente? Aqui nós temos todo o início que já foi trabalhado por nós, todo o início da humanidade, né? Até que se provem o contrário. Até hoje ninguém nunca conseguiu provar o contrário disso. Está na África, mais precisamente na parte sul do continente africano. E só depois é que o ser humano foi conseguindo, né, migrar dessa parte sul para outras partes da África até que chegasse na Europa. O que vai acontecer nesse processo da evolução humana? O ser humano ele vai iniciar, né, o seu desenvolvimento, sua evolução na África, ele vai migrar para a Europa. Da Europa, um grupo continuará pela Ásia, outro grupo descerá para a Oceania. Esse grupo aqui, que foi para a Ásia, ele vai fazer uma travessia aqui, ó, no Estreito de Bering. E esse estreito vai levar os seres humanos a saírem aqui. Ou seja, eles vão utilizar, né, seus conhecimentos, claro, né, para a época, e eles vão conseguir dar a volta, contornar da Ásia para a América, aqui para o sul da América, nesse pedacinho aqui, ó, do sul, né, desculpa, do norte da América, e eles vão sair lá em cima, utilizando o quê? Utilizando um período conhecido como a Era do Gelo. Então, durante esse período, esse estreito, onde eles vão atravessar, ele vai estar completamente congelado. E é através do gelo que eles conseguem
caminhando numa longa viagem, onde vários morreram, chegar até a América, né? E começa aí a habitação do continente americano. Nós falaremos sobre isso, né, mais adiante, mas já é interessante para vocês entenderem. O que é que nós temos aqui? Deixa eu passar logo para o próximo. Pronto. O que é que nós temos aqui? Nós temos a divisão da pré-história. Porque a história se divide, nós já aprendemos em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Mas dentro dessa divisão pode acontecer subdivisões. É o que acontece aqui. Dentro da pré-história, nós temos subdivisões. Então, aqui é a pré-história, não é isso? E eu tenho na pré-história 3 divisões. O Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Essas são as subdivisões da pré-história. Tudo que nós iremos estudar. O primeiro período da pré-história, que é o Paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Também está no nosso vídeo sobre evolução humana. O Neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida, onde o homem está mais bem preparado, né? E por último, a Idade dos Metais, como o nome já diz, quando o ser humano ele passa a utilizar, né, os metais para adaptar-se melhor ao meio, com a construção de instrumentos, de ferramentas, de armas, de utensílios. A gente vai estudar isso daqui a pouco. Então vamos lá. Período Paleolítico, que é o primeiro. Observem aí. No começo de sua trajetória, o homem, observe, usou sobretudo, olha aqui, a grande chave pra gente, a pedra. Lembram quando nós falamos do Homo habilis, que lascou as pedras, fez lascas de pedra, e com essas lascas ele fez instrumentos e percebeu que era habilidoso? Pronto, olha aqui. No Paleolítico, que é também chamado de Idade da Pedra Lascada, a maior parte dos instrumentos, né, de tudo aquilo que o homem vai fazer, vai adaptar, vai ser baseado em pedra, certo? Então, observem aí que também existia, além da pedra, osso e madeira, tá? Mas a base da construção humana nesse período de instrumentos vai ser a pedra. Por isso, Idade da Pedra Lascada, tá? Vamos passar para o nosso próximo slide. Nesse slide, a gente tem a explicação, tudo aquilo que a gente precisa conhecer sobre o período paleolítico. Observe que diz que, durante o Paleolítico, nossos ancestrais viviam da coleta. Vamos falar um pouquinho sobre coleta. O que é ser um coletor? Ser um coletor, diferentemente de ser um produtor, é aquele que usufrui da própria natureza. Olha o que diz aí. Coleta de frutas e raízes, vivia também da caça, da pesca, ou seja, esse ser, ele não é um produtor, ele é um coletor, ele usufrui daquilo que a natureza possibilita para ele, tá certo? Então, o que vai gerar isso também? Isso vai gerar uma situação de vida que a gente pode chamar de, observem aqui, tá vendo? De nomadismo. Ou seja, o que é ser nômade? Ser um nômade é não possuir moradia fixa. E por que eles não tinham moradia fixa? Eu acabei de dizer, se eles eram coletores, quando esse alimento ele entrava em escassez, em falta naquela região, ele não sabia produzir. Ele não dominava a agricultura ainda. Então, ele migrava para outro lugar. E nesse outro lugar, ele ia coletar, até que, de novo, acabava. E ele ia para outro.
Ou seja, esse primeiro momento do Paleolítico, ele vai fazer com que esses seres humanos ainda não consigam uma moradia fixa, né? A agricultura, ela vai ser fundamental nesse processo. O ser humano só vai poder, de fato, ficar sedentário, fixo em um lugar, quando ele vai dominar a agricultura e poder produzir o seu próprio alimento, tá certo? Então vamos continuar aqui no nosso próximo slide. Nesse slide, nós vemos alguns tipos de moradia, né? Muito se fala das cavernas, e aí dá-se a ideia de que só existia a habitação de cavernas, e não era. O ser humano, com o passar do tempo, observe aqui, ó, ele pode encontrar uma caverna como uma moradia natural, mas ele também vai construir, ó, outros tipos de moradia, que vão ser feitos de pele de animais, ossos, galhos, folhas. Ou seja, ele vai se adaptando e usando, ó, a sua inteligência também para sobreviver, principalmente, como a gente já falou, né? Impossível acontecer diferente. Aqui nós temos, ainda no Paleolítico, eu gosto muito dessa imagem porque ela retrata, né, a dificuldade que o ser humano tinha a partir do momento que ele não era sempre, aliás, não era ainda um predador. Ele era presa, ele era caçado muitas vezes. Nesse momento aqui, dessa gravura, tá mostrando um grupo de seres humanos tentando, né, capturar um mamute. Esse mamute aí é o parente, né, pré-histórico do elefante. Ele era coberto de pelo por causa da época, né? Quem já assistiu aquele filme A Era do Gelo, né, sabe muito bem como era esse mamute, porque o filme mostra muito bem, muito legal. E aí, o que é que mostram? Que eles caçavam já no Paleolítico animais de grande porte, né, como os mamutes, por exemplo. E eles iam melhorando cada vez mais as suas técnicas de caça. Caçando em bandos, olha, caçando juntos, usando lanças, fazendo armadilhas para capturar o animal. E isso só é possível, né, para a espécie humana devido à sua inteligência. Porque qualquer outro animal, ele caça o outro que é menor do que ele, que é mais fraco do que ele. Ele não vai para um animal que ele sabe que ele vai perder, mas o ser humano, ele pôde fazer porque ele desenvolveu técnicas como essas aí de caça que a gente tá vendo agora. Aí observe aí, ó. Às vezes, o que diz aqui, ó, no nosso texto. Às vezes, os caçadores disfarçavam-se com peles e chifres de animais, olha só, e assustavam sua presa, forçando-a a correr em direção à armadilha. Isso é coisa de quem raciocina, né? Imagina um animal tá disfarçado para enganar a sua presa. É claro que não. Daí, os seres humanos começam a ter uma certa vantagem em meio à natureza. Aqui nós temos mais uma gravura, né, mostrando o abate do próprio animal. Outra gravura, aqui tem um cervo morto, tem também um tigre, que era comum em algumas regiões, o tigre dente de sabre, um grande animal também, considerado bem perigoso. E aqui a gente tem a divisão do trabalho. Observem só, o trabalho de caçar, pescar e construir era feito pelos homens. O de coletar, né, preparar os alimentos e cuidar de crianças cabia às mulheres. Podemos dizer que isso representa a primeira divisão do trabalho da humanidade, né? Foi na pré-história ainda que começaram a dividir o trabalho. Outra coisa, não tem nenhum desmerecimento nesse trabalho. Não tem aquele que é melhor, mais importante. Os trabalhos eram essenciais, cada um fazendo a sua parte. Porque caso isso não acontecesse, o que é que ia ocasionar? Ia ocasionar uma falha,
uma ruptura, uma quebra no processo dessa forma de